Olá! Hoje nós falaremos sobre economia solidária e cooperativismo. Eu me chamo Lana e vou começar explicando o que é a economia solidária. Então, ela é um modelo econômico que enfatiza a cooperação, ou seja, as pessoas trabalham juntas ao invés de competir, a solidariedade, a busca de um bem comum, apoiando uns aos outros, e a autogestão. Os próprios membros administram a organização de forma democrática. Ele propôs-se a criar sistemas onde as atividades econômicas são conduzidas coletivamente e democraticamente, promovendo o bem-estar social e ambiental em vez do lucro individual. Esse modelo tem como objetivo a justiça social, que busca a equidade e a inclusão, buscando distribuir recursos e oportunidades de forma justa e beneficiando a todos, especialmente aqueles que são normalmente excluídos, e também a democratização econômica. Todos têm voz nas decisões econômicas, participando ativamente na gestão. Outro objetivo é a inclusão econômica, o acesso ao trabalho e aos recursos. Isso garante que todos possam trabalhar e acessar os recursos necessários para viver dignamente. O fortalecimento da economia local. Valoriza e incentiva a produção e o consumo local, em vez de depender de grandes cooperações. A sustentabilidade. As práticas sustentáveis, que promovem métodos de produção e consumo que respeitam o meio ambiente. As formas de organização desse modelo. Cooperativas de produção. Empresas geridas pelos próprios trabalhadores que compartilham os lucros e responsabilidades. Cooperativas de consumo. Consumidores se organizam para comprar bens e serviços em grupo, obtendo melhores preços. Ainda tem as cooperativas de serviços. Prestadores de serviços são também proprietários e gestores, dividindo lucros e responsabilidades. As associações de produtores. Produtores se unem para promover seus produtos e acessar mercados coletivamente. As redes de comércio justo. Parcerias que garantem preços justos e condições de trabalho adequadas, promovendo a justiça social e a sustentabilidade. Os benefícios da economia solidária. O empoderamento econômico capacita os indivíduos e comunidades a controlar seus próprios recursos e tomar decisões que afetam suas vidas econômicas. A redução da pobreza combate a falta de recursos e oportunidades, criando mecanismos que elevam o nível de vida das pessoas mais vulneráveis. O desenvolvimento local promove o crescimento econômico e social dentro de comunidades específicas, fortalecendo a economia local e melhorando a qualidade de vida dos residentes. As relações justas e solidárias. Constrói um sistema de relação econômica baseada em equidade, respeito e cooperação, garantindo condições justas para todos os participantes. Então, nós temos que a economia solidária é uma alternativa viável ao modelo econômico convencional, porque ela promove a inclusão, reduz a pobreza, desenvolve economias locais e estabelece relações justas e solidárias, contribuindo para um desenvolvimento mais sustentável e equitativo. A economia solidária possui alguns princípios. A autogestão, a participação democrática e igualitária de todos os membros nas decisões e na gestão. A solidariedade, cooperação e apoio mútuo entre os membros. A equidade, a distribuição justa de benefícios e responsabilidades, a sustentabilidade, que é o uso responsável dos recursos, e principalmente a valorização do trabalho, que promove o trabalho digno e não exploratório, valorizando cada indivíduo como uma parte crucial do coletivo. A economia solidária também apresenta metas, como criar empregos dignos e reduzir o desemprego, promover a inclusão social e combater a pobreza, fomentar a cooperação e a solidariedade entre os indivíduos e desenvolver tecnologias sociais adaptadas às necessidades locais. Agora falaremos sobre o que é o cooperativismo. Ele é um sistema onde as pessoas se unem para formar cooperativas, com o objetivo de satisfazer suas necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais em comum. Essas cooperativas são empresas de propriedade conjunta, onde todos os membros são proprietários da cooperativa, e possui gestão democrática, onde as decisões são tomadas de maneira coletiva, com cada membro tendo um voto, independente de sua contribuição capital. Características do cooperativismo: a adesão voluntária e livre.
Qualquer pessoa que compartilhe os objetivos e valores da cooperativa pode se tornar um membro, promovendo a inclusão e a diversidade. A gestão democrática. Todos os membros têm o direito de votar e participar nas decisões da cooperativa, com um sistema de voto por pessoa, independente do capital investido. A participação econômica. Todos os membros investem e controlam o capital da cooperativa de forma justa, recebendo benefícios proporcionais às suas transações com a cooperativa. A autonomia e a independência. As cooperativas são autônomas e controladas pelos membros, mantendo a independência mesmo quando interagem com outras entidades ou buscam financiamento externo. A intercooperação. As cooperativas cooperam entre si para fortalecer o movimento cooperativo, compartilhando recursos, conhecimentos e experiências. O cooperativismo tem como metas melhorar as condições de vida e de trabalho dos membros, contribuir para o desenvolvimento econômico e social das comunidades, promover a justiça social e a igualdade, fortalecer a prática democrática e estimular as práticas sustentáveis e responsáveis. É importante entender que, apesar de serem conceitos interligados, o cooperativismo e a economia solidária são diferentes. O cooperativismo é um movimento social e econômico onde os indivíduos se organizam em cooperativas que são empresas de propriedade conjunta e gestão democrática voltadas para atender às necessidades comuns de seus membros, com foco principalmente na criação e gestão de cooperativas. O seu escopo envolve empresas e organizações onde a estrutura é baseada na cooperação entre os membros. Já a economia solidária é um movimento mais amplo, que engloba diversas formas de organização econômica, baseadas na cooperação, solidariedade, autogestão e sustentabilidade, visando a inclusão social e a justiça econômica. O seu foco não inclui apenas cooperativas, mas também outras formas de organizações solidárias. O escopo abrange uma vasta gama de práticas econômicas, como associações de produtores, redes de comércio justos, bancos comunitários, entre outros. Olá, o meu nome é Júlia e eu vou falar sobre como surgiu / contexto histórico da economia solidária e cooperativismo. Bom, analisando o nosso passado, a gente pode observar algumas práticas comunitárias realizadas por nossos ancestrais, onde a cooperação e a ajuda mútua elas eram essenciais para a sobrevivência. Comunidades indígenas e rurais praticavam trocas de trabalhos coletivos muito antes da industrialização. Durante o século XIX, especialmente na Europa, trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos e associações para lutar por melhores condições de trabalho e direitos. Essas organizações frequentemente praticavam a solidariedade e a cooperação como forma de resistência à exploração capitalista. Aí o conceito moderno de economia solidária começou a ganhar força e durante as décadas de 70 e 80, em grande parte como resposta às crises econômicas e políticas que afetavam muitos países, especialmente na América Latina, movimentos sociais eles buscavam novas formas de organização econômica que pudessem combater o desemprego e a pobreza crescente. A falência de empresas e o aumento do desemprego levaram trabalhadores a ocuparem fábricas e empresas, organizando-se sob princípios de autogestão. Esses movimentos eles mostraram que era possível gerir negócios de maneira cooperativa e solidária sem a necessidade de hierarquias tradicionais. Pesquisadores e ativistas começaram a sistematizar e teorizar sobre essa prática, criando um corpo de conhecimento que ajudou a consolidar a economia solidária como um campo além do tradicional, e a partir disso surgiram políticas públicas e programas de apoio e incentivos solidários em vários países. No Brasil, os processos de exclusões causados pelo capitalismo e os níveis de desemprego crescente, eles contribuíram para, a partir da década de 90, as experiências e práticas da economia solidária crescessem. Logo, essa lógica econômica era vista como meio de promover o trabalhador, priorizando elementos como a solidariedade, gestão coletiva, cooperação e entre outros. Surgem, então, diferentes formas de geração de trabalho, renda e busca pelos direitos de cidadania, como cooperativas, associações, clubes de troca, entre outros. O cenário político e econômico dos anos 90 proporcionaram um debate sobre as práticas de economia solidária, bem como o lugar que ocupavam e deveriam ocupar, seus limites e possibilidades e seu processo necessário para legitimá-la e reconhecê-la. Contudo, se tinha preocupação dos movimentos sociais de essas experiências econômicas solidárias perdessem autonomia frente ao mercado.
Diferentes momentos marcaram o crescimento e disseminação da economia solidária no país, desde o surgimento da ANTEAG, Associação Nacional de Trabalhadores e Empresas de Autogestão. Essa foi criada a partir da necessidade dos trabalhadores e empresas em falência assumirem a produção e a administração de forma coletiva, garantindo a remuneração mínima. Outro marco é a criação das ITCPS, incubadoras tecnológicas e cooperativas populares como meio de apoio administrativo, jurídico, de forma política e etc., que visava a troca de conhecimento entre as universidades e empreendimentos econômicos solidários. Essas, por suas vezes, expandiram o trabalho voltado à economia solidária através da criação das redes de ITCPS, ampliando os estudos e pesquisas dessas práticas. Em 2000 foi construída a Unisol, Centro de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, no intuito de defender interesses da classe trabalhadora, melhorando as condições de vida e trabalho. No mesmo ano, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, lança a Agência de Desenvolvimento Solidário, visando organizar e fomentar o desenvolvimento local em diferentes regiões do país. É necessário, então, reconhecer a grande importância das experiências econômicas solidárias que, ao longo dos anos, alavancaram e se tornaram significativas ao cenário econômico, político e social. Atualmente, no Brasil, a economia solidária movimenta cerca de 12 bilhões ao ano, tendo mais de 20 mil empreendimentos cadastrados no país, baseados na solidariedade, igualdade e autogestão. Como exemplo de empresas e grupos solidários, podemos citar 1. Cooperativas agrícolas. A Copama do Maranhão, que foi pioneira na reciclagem de materiais com mais de 30 anos de história e impacto social na região. Unicatá, do Rio Grande do Sul, que é uma cooperativa de laticínios com gestão democrática e produção sustentável, reconhecida internacionalmente por sua qualidade. Coopaliança, de São Paulo, uma das maiores cooperativas agrícolas do Brasil, com atuação em diversos ramos da produção agropecuária. Segundo, cooperativas de crédito. Bom, temos a Sicoob, que é conhecida no Brasil inteiro, que é um sistema nacional de cooperativas de crédito que oferece serviços financeiros acessíveis para seus associados. A Credicop, que é do Paraná. E no Nordeste tem o Banco do Nordeste, que é o BNB, que é uma instituição financeira pública de cooperativismo e economia solidária com linhas de crédito específicas e apoio técnico. Terceiro, cooperativas de trabalho. A Copanvela de São Paulo é uma cooperativa de costureiras que produz roupas de alta qualidade com foco na geração de renda e a valorização do trabalho artesanal. Cooperativa Mãos Artesanais do Distrito Federal, que é uma cooperativa de artesãos que valoriza a cultura popular e promove a comercialização dos produtos. Cooperativa Reviver, do Rio Grande do Sul, que é uma cooperativa de reciclagem de imóveis que gera renda e contribui para a sustentabilidade ambiental. Quarto, grupos de economia solidária. Rede de Mulher Empreendedora da ES, que é no Brasil inteiro. Feiras da Economia Solidária, também no Brasil inteiro. Movimentos Nacionais dos Catadores de Materiais Recicláveis, MNCR. Também surgiram iniciativas inovadoras como a moeda social, que é um sistema de pagamento alternativo que circula em comunidades específicas, promovendo o comércio local e a economia solidária. Os coworking solidários, que são espaços de trabalhos compartilhados com foco na colaboração e no apoio mútuo entre empreendedores da economia solidária. Impactos e oportunidades. Geração de emprego e renda. Elas facilitam a criação de empregos e oportunidades de renda para pessoas do mercado de trabalho formal, como mulheres, jovens e trabalhadores informais. Redução da pobreza. Contribui para a diminuição da pobreza ao promover a autonomia financeira e a integração social. Fortalecimento das comunidades. As cooperativas e iniciativas de economia solidária, elas promovem o desenvolvimento econômico local ao manter os recursos dentro das suas comunidades. Sustentabilidade. Incentivar práticas sustentáveis e responsáveis, tanto ambientais quanto sociais. Participação democrática. As cooperativas são geridas democraticamente, promovendo a participação dos membros nas decisões e na gestão. O empoderamento. Elas aumentaram a capacidade de decisão e a confiança dos indivíduos, promovendo o empoderamento pessoal e coletivo. Desenvolvimento de competências. Oferece oportunidades de capacitação e educação contínua para seus membros, melhorando habilidades e conhecimentos. Consciência coletiva.
promove uma maior consciência sobre questões sociais, econômicas e ambientais. Incentiva a criação de produtos e serviços inovadores que atendem a necessidades locais e nichos de mercados não explorados, abrem oportunidades para o comércio justo, que valoriza a justiça nas relações comerciais e a valorização dos pequenos produtores, facilitando a formação de redes de parceria entre diferentes cooperativas e organizações, fortalecendo o movimento e ampliando seu impacto. Elas promovem o intercâmbio de experiências e melhores práticas, tanto locais quanto internacionais. Cooperativas e iniciativas de economia solidária, elas podem acessar formas alternativas de financiamento e crédito, muitas vezes negadas a pequenas empresas e empreendedores individuais. Beneficiam-se de políticas públicas e programas governamentais voltados para o fomento da economia solidária. Contribuem para a diversificação da economia local e nacional, tornando-as mais resilientes às crises econômicas. A natureza cooperativa e solidária tende a promover a estabilidade econômica e a sustentabilidade ao longo prazo. Pontos negativos da economia solidária e do cooperativismo. Bom, uma gestão democrática e participativa ela pode ser complexa e desvalorizada, exigindo um alto nível de compromisso e habilidades dos membros. Decisões coletivas podem gerar conflitos internos, dificultando a tomada de decisões e a implementação de estratégias. Cooperativas e iniciativas de economia solidária podem enfrentar dificuldades para acesso a financiamento e crédito, especialmente em comparação com empresas tradicionais. Pode haver falta de pessoas qualificadas e capacitadas para gerenciar e operar cooperativas e iniciativas solidárias de maneira eficiente. Modelos de economia solidária e cooperativismo podem enfrentar desafios para escalar suas operações e competir com grandes empresas tradicionais. Oi, então agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a economia solidária na prática. A economia solidária na prática se manifesta por meio de diversos tipos de empreendimentos e iniciativas, todos eles geridos de forma coletiva e democráticas por seus membros. Empreendimentos econômicos solidários são cooperativas de produção e trabalho, onde trabalhadores se unem para produzir bens ou prestar serviços, compartilhando gestões e lucros. Exemplos: cooperativas de costura, tecnologia e construção civil. Cooperativas de consumo, formadas por consumidores que se unem para adquirir produtos em conjunto, obtendo melhores preços e controle sobre a qualidade. Exemplo: supermercados cooperativos. Já fábricas recuperadas são empresas fechadas ou falidas que são reabertas e geridas pelos próprios trabalhadores. Redes de cooperação e comercialização. A economia solidária, ela incentiva a criação de redes que facilitam a cooperação entre diferentes empreendimentos e a comercialização de produtos e serviços. Justa Trama, ela é a rede brasileira que integra a cadeia produtiva do algodão agroecológico, desde o plantio até a confecção das roupas. O que são feiras de economia solidária? São eventos periódicos onde os produtores locais e consumidores eles se encontram para trocar e vender produtos sem intermediários. Bancos comunitários e moedas sociais. O que são os bancos comunitários? São instituições financeiras criadas e geridas por comunidades locais com o objetivo de fornecer o crédito e outros serviços financeiros de forma acessível e justa. Um exemplo já citado é o Banco Palmas de Fortaleza, onde utiliza a moeda social, palma, para promover o desenvolvimento econômico da comunidade local. Moedas sociais complementam o sistema monetário tradicional, facilitando trocas e fortalecendo a economia local. Sistemas de troca. Clubes de troca são grupos onde membros trocam produtos como alimentos, roupas e até livros, baseando-se em princípios de reciprocidade e confiança mútua. Bancos de tempo são pessoas onde trocam horas de trabalho oferecendo serviços como aulas, reparos domésticos ou até cuidados infantis. Educação e formação em economia solidária. A formação contínua é crucial para o sucesso dos empreendimentos solidários. Isso inclui a capacitação em gestão democrática, finanças solidárias, produção sustentável, a comercialização justa, cursos e oficinas, que são oferecidos por organizações e instituições educacionais sobre gestão cooperativa, empreendedorismo solidário e técnicas de produção sustentável. Incubadores de empreendimentos solidários.
onde apoiam o desenvolvimento de novos empreendimentos, fornecendo consultoria, capacitação e até acesso a redes de cooperação. Cooperativismo e a economia solidária na crise do desemprego. Em um mundo marcado pela crescente insegurança no mercado de trabalho, o desemprego ele se configura como um desafio social de proporções alarmantes. Nesse cenário, o cooperativismo e a economia solidária surgem como alternativas promissoras para a construção de um futuro mais justo e próspero. O desemprego é uma realidade cruel que exige soluções inovadoras. O desemprego, ele não só se limita à mera ausência de um trabalho, ele representa a perda de renda, dignidade e oportunidades, impactando não apenas os indivíduos, mas também suas famílias e comunidades. E as causas do desemprego são complexas e multifacetadas, incluindo a automação, que foi o avanço tecnológico, onde substitui funções desempenhadas por trabalhadores, gerando perdas de empregos em diversos setores. A desindustrialização, o fechamento de fábricas, deslocalização da produção industrial, elas contribuem para o aumento do desemprego, principalmente em regiões com forte base industrial. Informalidade, uma parcela significativa da força de trabalho que se encontra na informalidade, sem acesso a direitos trabalhistas e proteção social. Falta de qualificação, uma escassez das qualificações dos trabalhadores às demandas do mercado de trabalho, onde dificultam a recolocação de profissionais na área. Cooperativismo e economia solidária. As oportunidades e autonomia. O cooperativismo e a economia solidária, eles se apresentam como alternativas viáveis para combater o desemprego, promovendo o desenvolvimento social. Baseados em princípios de cooperação, autogestão, solidariedade, esses modelos oferecem diversas vantagens. A geração de renda, onde a criação de cooperativas e empreendimentos solidários gera novas oportunidades de trabalho e renda, combatendo o desemprego e a pobreza. Autonomia e empoderamento, onde os trabalhadores eles se tornam donos dos seus próprios negócios, participando ativamente das decisões e gestão dos empreendimentos, promovendo autonomia e empoderamento. Sustentabilidade e desenvolvimento local. Os princípios da economia solidária valorizam a produção sustentável, a justiça social e o desenvolvimento local, construindo um futuro mais próspero para as comunidades locais. Diversidade de áreas de atuação. Cooperativas e empreendimentos solidários podem atuar em diversos setores da economia, desde a agricultura e indústria até a prestação de serviços e o turismo. Inclusão social. Esses modelos promovem a inclusão social de grupos marginalizados, como mulheres, jovens, pessoas com deficiências e minorias étnicas. Exemplos de superação do desemprego. Diversos exemplos demonstram o potencial transformador do cooperativismo e da economia solidária na luta contra o desemprego. As cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Essas cooperativas, elas oferecem aos catadores condições dignas de trabalho, renda justa e acesso à previdência social, combatendo a pobreza e a exclusão social. Cooperativas de produção agrícola. As cooperativas agrícolas, elas garantem aos pequenos agricultores melhores preços pelos seus produtos, acesso a crédito e assistência técnica, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo a segurança familiar. Desafios e caminhos para a ampliação do cooperativismo e da economia solidária. Apesar dos seus benefícios, o cooperativismo e a economia solidária ainda enfrentam desafios para se tornarem mais difundidos e consolidados. Falta de acesso ao crédito. O acesso ao crédito é fundamental para o desenvolvimento de cooperativas e empreendimentos solidários, mas muitas das vezes é dificultado por barreiras burocráticas e taxas altas de juros. A falta de capacitação. A capacitação dos trabalhadores em gestão, produção e comercialização é essencial para o sucesso dos empreendimentos solidários, mas nem sempre estão disponíveis de forma acessíveis. Dificuldades de comercialização. A comercialização dos produtos e serviços das cooperativas e empreendimentos solidários pode ser desafiadora, devido à concorrência com grandes empresas e à falta de acesso a canais de distribuições.
As fortes chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul em 2024 revelaram o poder transformador da economia solidária e do cooperativismo em tempos de crise. Em meio ao caos e à destruição, esses modelos de organização social se ergueram como pilares de resiliência, solidariedade e apoio mútuo, demonstrando sua capacidade de fortalecer as comunidades e promover a reconstrução. Mobilização comunitária. Redes de apoio em ação. Atuando como um organismo vivo, as redes de economia solidária se mobilizaram rapidamente. Doações e suplementos essenciais, como alimentos, roupas, água potável e itens de higiene, fluíram pelas mãos de cooperativas e associações, fazendo uma rede de amparo mútuo que garantiu o básico para as famílias desamparadas naquele momento. Voluntariado, mãos solidárias em cada canto, membros dedicados de cooperativas e associações que se colocaram na linha de frente, desbravando áreas alagadas para resgatar pessoas e animais, limpar escombros e reconstruir moradias. As associações de moradores. De mãos dadas com o povo, as associações de moradores se tornaram os maestros dos salvamentos e da reconstrução, guiando os esforços para salvar aqueles que não tinham como saírem de suas casas e chegarem até os pontos de abrigos, desde estradas e pontes até o fornecimento de luz e água. Elas devolveram a vida pulsante àqueles que foram mais afetados e aos lugares que as chuvas haviam silenciado. Feiras de economia solidária transformadas em ação. As feiras, que já eram ponto de encontro e venda diretas, foram transformadas em centros de coleta e distribuições de doações e recursos para as comunidades afetadas. As ajudas chegavam diretamente às mãos das famílias que mais precisavam naquele momento, garantindo um sistema justo e eficiente de apoio mútuo. Ampliação ao alcance das ajudas. O poder da tecnologia se uniu às forças da economia solidária. Drones foram utilizados para sobrevoar áreas afetadas, mapear danos, identificar pontos de necessidade e auxiliar nas buscas por sobreviventes. Influenciadores de diversas áreas se uniram às campanhas utilizando suas plataformas para divulgar informações sobre o desastre, promover doações e mobilizar seus seguidores para ajudar em vaquinhas e até em doações de roupas.